Graça e paz a todos, boa noite. Eu sou a Priscila, amiga da Priscila Quinelato. Ela é uma amada, muito querida por nós, né? Nós recebemos aí o convite de ministrar hoje para vocês, mas a minha tia Janice veio, ela mora em Taubaté, veio para cá e completou 69 anos esses dias. E aí a família decidiu fazer uma festa. A princípio seria à tarde, depois, por alguns motivos, acabou aí indo para o período da noite, exatamente no horário da reunião de vocês, né? Mas Deus havia me entregado uma palavra e eu quero compartilhar, mesmo que seja assim, à distância. Espero que um dia nós possamos estar juntos, né? Quero ler, né, a meditação que trarei. Está no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao 27. O contexto desta mensagem está na região norte de Israel, né? No território de Israel, na região norte, ali nos tempos de Jesus, conhecido como região da Galileia, né? Que naquele tempo de Jesus era a região dos desfavorecidos. Havia ali um lago, né, conhecido como o Mar da Galileia, mas que pela sua proporção se configura então como um lago e não como um mar, mas descrito nos evangelhos como o Mar da Galileia. Esse Mar da Galileia faz aí fronteira com a Síria, né, atualmente hoje com a Síria, que tem passado aí por um período de guerra civil, e com a Jordânia. Tem uma distância, né, considerado aí da região sul de Israel, onde ocorre atualmente o conflito aí com o Hamas na faixa de Gaza. E ali o Mar da Galileia é um lugar muito conhecido e pelos cristãos. Os cristãos gostam muito de falar dessas passagens que estão ali, que estão registradas e que ocorreram no Mar da Galileia. Também gostam muito de ir para Israel e conhecer esse lugar maravilhoso, lindo. Pelas fotos nós vemos que é um lugar muito lindo, pelos vídeos, né? E os cristãos gostam às vezes de passear ali pelo Mar da Galileia. E nesse lugar Jesus vivenciou um longo tempo da sua vida, né? Pelo menos durante os seus 3 anos de ministério. Ele viveu em Cafarnaum, beira deste lago. Ali ele vai chamar Pedro e João para pescar, homens, né, para serem evangelistas, pastores, missionários do Senhor. Ali ele vai ter vários encontros com seus discípulos registrados no Evangelho, mas também não registrados, né? Um deles tem aí a multiplicação, a pesca maravilhosa, né? Seus discípulos pescadores passam a madrugada inteira tentando pescar, acabam terminando a madrugada sem êxito, não pescaram nada. E aí Jesus aparece aí no amanhecer e Jesus vai falar para os seus discípulos, para jogar a rede do outro lado. E por causa que Jesus está falando, eles jogam a rede e acabam tendo aí uma pesca maravilhosa, extraordinária, né? Ao ponto de outros pescadores irem ao seu encontro para conseguirem puxar a rede. Ali também, após a sua crucificação e ressurreição, Jesus aguarda os seus discípulos ao amanhecer com peixe na brasa, enquanto os seus discípulos retornam aí da pesca, né, de uma madrugada de pesca, e ali, desfrutando dessa refeição, Jesus chama Pedro, né, para a vocação pastoral, né? Pedro, tu me amas? Sim, mestre, então apacenta as minhas ovelhas, né? Então ali Pedro é curado de ter negado Jesus 3 vezes e recebe a sua vocação, né? A vocação de apóstolo, de pastor, ali na beira do mar, à beira do lago da Galileia, né? E
O texto vai nos dizer assim, em São Mateus, capítulo 8, versículo 23. Em seguida, Jesus entrou no barco e seus discípulos o acompanharam. De repente, veio sobre o mar uma tempestade violenta, com ondas que cobriam o barco. Jesus, no entanto, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salve-nos, vamos morrer. Por que vocês estão com medo? Perguntou ele. Como é pequena a sua fé. Então levantou-se, repreendeu o vento e o mar, e houve grande calmaria. Os discípulos ficaram admirados. Quem é este homem? Diziam eles. Até os ventos e o mar lhe obedecem. Essa passagem é uma passagem muito falada, né? Muitos gostam dessa narrativa. É muito interessante porque Jesus entra no barco com homens que conheciam esse mar, né? Os seus discípulos pescadores da região da Galileia, provavelmente só Judas não era da Galileia, era da região lá do sul, com certeza brincaram ao redor deste lago. Com certeza fizeram viagens ali com seus pais, quando estavam aprendendo a ser pescadores. Viajavam, né? Se duvidar, até nadavam ali, brincavam na beira deste lago, né? Não saber. Então eles conheciam, e por ser pescadores, eles sabiam que havia alguns momentos do ano que o mar, né, esse lago, sofria com fortes tempestades. Eles deviam ter tido já experiências com outras tempestades. Não eram homens de primeira viagem, eram homens experientes. E quando entraram no barco, não imaginavam que iam enfrentar um perrengue desse. Nós também, né, no nosso dia a dia, nós não esperamos, nós somos surpreendidos aí pelos perrengues que nós enfrentamos no dia a dia. E esse perrengue, com certeza, essa tempestade, essa forte tempestade que veio sobre o mar da Galileia, exigiu dos discípulos todo o seu conhecimento, toda a sua técnica e força para superar, para contornar. Mas o interessante é que a força da tempestade fez com que eles perdessem toda a expectativa, né? O barco, naquele momento, uma tecnologia segura e até hoje segura para atravessar grandes territórios de água, se tornou vulnerável, se tornou talvez o lugar mais perigoso para se estar naquele momento. É interessante, né? Como as seguranças humanas, como as estruturas humanas que nos trazem uma sensação de segurança e conforto podem se tornar vulneráveis mediante a mudanças inesperadas. E foi isso que aconteceu, né? O barco, que era um lugar de segurança, se tornou um lugar que comprometia a segurança deles. O conhecimento, as técnicas e tudo que eles podiam empregar e investir naquele momento não eram suficientes para contornar, para atravessar, para vencer a tempestade. Mas eles, com uma pequena fé, vão até Jesus. Vão até Jesus e vão clamar. Acorda o mestre, que naquele barco estava dormindo. Com certeza havia ruídos. Com certeza havia fortes sons. Homens desesperados, gritando um para o outro, como deveriam proceder.
Mas Jesus dorme. Jesus dorme. Jesus descansa. E os discípulos acordam o mestre, que descansava, porque sabia de todas as coisas, sabe de todas as coisas, né? E eles clamam ao Senhor: Senhor, salve-nos. É interessante como muitas vezes nós vamos ao Deus com fé, sabendo que só Ele pode nos salvar. Só Ele, depois de tanto investimento, de tantas tentativas, de tanto trabalho, de tanta luta, mas pouco sucesso. Nós sabemos que só o Senhor pode mudar, nos salvar. Mas é interessante que nós vamos às vezes ao Senhor com fé de que só Ele pode nos salvar, mas ao mesmo tempo com incredulidade. Porque nós vamos com a expectativa, nós vamos com o diagnóstico, com o resultado já para o Senhor. Senhor, olha essa circunstância, olha essa situação, eu já fiz isso e aquilo, eu já insisti nisso, eu já empreguei isso, já me falaram para fazer isso e eu fiz, já me falaram para fazer aquilo e eu fiz. Quantas vezes a gente fala pro Senhor: Senhor, eu já orei, já li a Bíblia, já jejuei, já fiz aquilo outro. Mas essa circunstância é mais forte. Ela é resistente. Ela está além das minhas forças, ela está além do que eu posso fazer, ela está além do que tudo que há de possibilidade. Portanto, eu já chego no Senhor com o resultado: eu vou morrer. Eu vou morrer, acabou. Os discípulos chegam até Jesus com cheios de temor, ao ponto de finalizarem ali a sua jornada. Não estavam ali apenas, nas suas palavras, concluindo a travessia que o mestre tinha proposto, mas acabando ali com as suas vidas. Não tem mais o que fazer, nós vamos morrer. Nós vamos morrer. Não há mais, tudo que nós sabemos fazer já fizemos. Tudo que havia para fazer já foi feito, mas não há como sair deste local, não há como sair dessas circunstâncias. Está decretado o meu fim, está decretado o nosso fim. Vamos morrer. Tem um salmo em que o salmista diz: cri, por isso falei. Não morrerei, mas viverei. Nós precisamos de fé para ir ao teu Senhor, mas também nós precisamos de fé para, na presença dele, declarar quem ele é e o que ele pode fazer. E às vezes isso nos falta, né? Nós já vamos com a bagagem completa e já chegamos: Senhor, nada muda, nada pode fazer, vai ser assim, vamos morrer, pronto. E o Senhor pergunta: por que vocês estão com medo? E eu e você podemos dizer: opa, há motivos para ter medo? Um mar bravio, ondas tenebrosas, um vento implacável, poderoso, em um barco vulnerável, esgotamento de recursos. Porventura haveria motivo para ter medo? Sim, há motivos para ter medo. Mas a questão não são as circunstâncias, mas quem está no barco. A questão não são as nossas circunstâncias. A questão é quem está conosco. Muitos depositam a fé em outros deuses, em outras religiões, em espíritos, em guias,
mas nós confiamos no Senhor. E é o Senhor que muda tudo. As circunstâncias são plausíveis que nós tenhamos medo, mas por causa da presença do Senhor, que tudo conhece, tudo pode. Não há motivo para temer. Se Ele é comigo, se Ele é com você, neste momento, porque Ele estava com os discípulos. Por que vocês têm medo? Homens de pequena fé. A causa do medo, então, não é as circunstâncias. A causa do medo, então, não são as ondas tenebrosas, o vento implacável e poderoso, e nem a vulnerabilidade do barco. O medo é porque faltava fé àqueles homens. Eles tinham fé para ir até o Senhor e pedir: salva-nos. Mas eles não tinham fé para crer que viveriam, que venceriam aquela tempestade, que ultrapassariam, que aquela tempestade se tornaria algo vencido e do passado. Eu creio, Senhor, eu creio, mas essa situação não muda. Eu creio em Deus. Quem diz que eu não creio, eu creio, mas essa situação não muda. Homem de pequena fé. Homem de pequena fé. E é interessante que esse texto vem após o registro do romano, do oficial romano, do funcionário de Roma que tinha autoridade sobre 100 homens para proteger ali a região de divisa de Israel com hoje a atual Síria, que está no versículo 5 ao versículo 13, quando aquele oficial vai até Jesus para pedir para que ele cure um servo seu. Ele tem compaixão para clamar, para interceder por um servo seu que estava de cama, paralisado e com dores terríveis. E Jesus diz: eu vou lá na sua casa, eu vou curá-lo. E aquele homem diz: não, eu não mereço receber a tua presença na minha casa, Senhor. Eu não sou digno, mas basta uma palavra tua e ele será curado. Porque eu digo aos meus, eu sou autoridade sobre homens, eu digo: vem, eles vêm. Digo: vão, eles vão. Eu digo a eles: façam isso, e eles fazem. Oh, Jesus, o Senhor tem autoridade para falar: sai, enfermidade, e ele ser curado. Basta uma palavra de Jesus e toda e qualquer circunstância muda. Porque sobre tudo ele tem autoridade e poder. Sobre todas as coisas, não há nada que permaneça diante da presença do Senhor. Quando Ele ordena, de fato, as coisas mudam. Mas quando Ele ordena, Jesus vai dizer: eu não vi em Israel, no meu povo, alguém com tamanha fé como a tua. Que faltava para aqueles discípulos era fé para dizer: Senhor, salva-nos, porque contigo não morreremos, mas viveremos. Contigo nós venceremos esta tempestade que nossas forças não foram capazes de vencer, que os recursos não foram capazes de resolver. O Senhor pode. O Senhor pode. Faltava fé. Eu creio, Jesus. Eu não morrerei, mas viverei. O Senhor conhece a origem. O Senhor conhece as causas. O Senhor conhece as circunstâncias da nossa tempestade.
Às vezes a gente só está lutando contra ela, mas nós não sabemos distinguir, discernir qual é a origem, de onde vêm as causas. Aqui era uma prova de fé, mas o Senhor sabe, o Senhor Jesus sabia se era por causa de uma tempestade natural da região, se era por motivos espirituais. Deus, Ele conhece. Você quer apresentar a Ele as causas do fracasso, você quer apresentar a Ele a origem do fracasso, mas Ele quer te dizer: eu conheço a origem, eu conheço a causa das tuas tempestades. Aleluia, o Senhor conhece como você não conhece. O Senhor conhece como você não conhece. Você quer relatar a Ele. Você quer relatar o motivo do fracasso, o motivo de paralisar, o motivo de ficar parado. Mas o Senhor quer te dizer: eu conheço a origem desta tempestade como você não conhece. Eu conheço as causas desta tempestade. E eu tenho poder e autoridade para ordenar que ela fique quieta. O Senhor é teu Deus. O Senhor te diz: eu sou o teu Deus. Eu sou o Deus da batalha, eu sou o Deus da tempestade. Ordeno a este tempestade para que paralise, ele paralisará. Porém eu sou o teu Deus. Não meça o poder de Deus pelas circunstâncias. Não meça, pare de medir. Para de medir o poder de Deus pelo que você já fez, pelo que você está fazendo e pela força desta tempestade. Porque o Senhor teu Deus é maior do que você tem pensado. Você quer dar tamanho, você quer dar medidas, mas o seu Deus é maior do que você consegue imaginar ou pensar. O problema é a incredulidade dos nossos corações. O problema é a nossa pequena fé. O problema somos nós, o problema está no nosso coração diante dele. Nós precisamos aprender a clamar como aquele pai. O pai do menino lunático que o demônio tomava, ele jogava no fogo e ele clamou. Deus, Jesus disse: tudo é possível ao que crê. E ele falou: Senhor, aumenta a minha fé. Me ajuda, Senhor. Reconheça que você tem uma pequena fé diante da tempestade. Reconheça que o Senhor, Ele é poderoso, mas você muitas vezes desobedece os seus comandos. Reconhece a dureza do teu coração. Reconhece a dureza do teu coração, do teu entendimento para entender aquilo que Ele tem te dito na palavra. Quantas vezes Ele tem te falado através de muitas pessoas. Quantas vezes o Senhor tem falado ao teu coração, mas você não se quebranta, você não se dobra diante da presença dEle. Aleluia, o Senhor quer te dizer: eu conheço as origens e a causa da tua batalha. Se dobra diante da presença de Deus. Se dobra porque você não é forte o suficiente. Se dobra porque não é nas tuas forças, você não tem capacidade real. Você não tem força em si, nem nas coisas que você tem para lidar com esta tempestade. É fato, você não vence, mas o Senhor Todo-Poderoso tem autoridade e poder para vencer esta batalha. Quando o Senhor libertou aquele menino, os seus discípulos perguntaram: Jesus, porque nós não conseguimos vencer esta batalha espiritual? Por que ele não foi liberto por nós? O Senhor disse: porque há castas de demônio que só saem com jejum e oração. Há de se perseverar, há de se permanecer no lugar que o Senhor quer, da posição que o Senhor quer.
na presença dele com clamor, com súplica, com jejum, com intercessão, mas com coração redido, sabendo que ele é Deus. Nós não somos deuses. Nós não somos capazes. O Senhor quer que você aí, você dobre o teu coração. Você dobra o teu coração e é no teu quarto, não é na frente de duas pessoas, não. Dobra o teu coração quando você entrar no teu quarto. Quando você for falar com ele, se humilha diante da presença do Todo-Poderoso. Dobra o teu coração. Dobra o teu coração. Dobra. Para de ser arrogante na presença dele. Para de ser soberba na presença dele. Nós precisamos reconhecer as vulnerabilidades desse ser aqui, ó, do nosso coração, e dizer: Senhor, tira de nós toda soberba, arrogância. Põe humildade dentro desse ser, porque eu não sei, mas o Senhor sabe. Há uma vitória a ser dada, mas é com jejum, é com súplica, mas também com ações de graça. Você não chegou aqui, eu não cheguei até aqui, sem a mão poderosa do Senhor. Sem a mão poderosa do Senhor, não. Bastou o Senhor Jesus levantar e dizer para o vento: aquieta-te, fique em silêncio. Mar, aquieta-te. Vento, fique em silêncio. E eles obedecerem. E tudo que era barulho, agitação, confusão, se tornar em abundância. E aí os discípulos perguntam: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse homem conhece a causa e a origem das suas lutas. Ninguém sabe, nem você, mas o Senhor conhece. Deus conhece. Deus conhece. Muitas vezes perseverar é permanecer no sofrimento da forma que Ele quer. Orar, jejuar, até que do alto céu Ele nos responda. Até que do alto céus Ele se incline e nos responda. Basta uma palavra. Basta uma palavra. Basta uma palavra. E coisas que nós pensamos que são imutáveis, Ele muda. Coisas que a gente pensa que são imbatíveis, Ele derruba. Basta uma palavra. Que nós venhamos ter a fé do centurião, de não somente irmos até o Senhor, clamar, orar, mas que nós tenhamos fé para ir até o Senhor e clamar da forma correta. Basta uma palavra. Basta uma palavra, Senhor. A situação é grande. A situação é desafiadora. A situação é intransponível. A situação é amarrada. É pesada. Mas basta uma palavra e tudo muda. Tudo muda. A palavra para ti, meu querido, minha querida, Deus conhece a origem e a causa das tuas lutas. Se você tem vindo ao Senhor relatando tudo, tudo, mas sem fé, nada acontece. Mas vá até o Senhor com fé. Mas não vá somente com fé. Permaneça diante da presença do Senhor com fé, até que Ele responda. Nas batalhas a gente vence assim.
Nas lutas a gente vence assim. Não importa se chorando, se alegre. Mas a gente vence assim. É na presença do Senhor. Não vá somente com fé. Permaneça diante dele com fé. E ele te diz, eu sei. Eu sei das origens. E eu sei das causas. Amém? Vamos orar. Aleluia. Arimana Yasuri canta labarras. Senhor, Deus, diante dessa palavra, sondas e conhece os nossos corações. Kamasutikas, vem, Senhor. Oh Deus, como diz aquela canção, silencia todas as vozes para que possamos te ouvir. Senhor, silencia todos os ruídos para que possamos ouvir a tua voz na palavra. A tua voz que nos orienta a crer. A não ir somente a ti com fé, sim, ir até a ti com fé, mas permanecer na tua presença com fé. Porque, Pai, tudo o Senhor já conhece, o Senhor conhece as origens, o Senhor conhece as causas. O Senhor conhece as causas das nossas tempestades como ninguém. Senhor, em nome de Jesus, nos dá fé, Pai. Como disse aquele pai lunático, nos dá fé, nos ajuda, Deus. Na pequena fé, para que nós possamos crer como o centurião creu em Ti. Eu não morrerei, mas viverei. Eu não serei vencido por esta tempestade, eu não serei vencido por estas circunstâncias, por mais fortes, por mais pesadas, por mais intransponíveis que sejam, nós cremos no Deus que basta uma palavra e tudo muda. Tudo muda, tudo volta para o teu lugar. O Senhor é aquele que abre o ventre da madre. O Senhor é aquele que cura, o Senhor é aquele que ressuscita, o Senhor é aquele que liberta de demônios, o Senhor é aquele que desfaz obras malignas, o Senhor é aquele que transforma uma pessoa, que transforma um lar. E não são poucos testemunhos disso, Senhor. Ajuda, Senhor, ajuda o meu irmão, ajuda a minha irmã que nesta hora vai a Ti com tantos relatos de tantas circunstâncias. Mas, Senhor, já não vai mais com fé. Vai com fé sim de quem Tu és, mas não vai mais com fé de que o Senhor vai intervir, de que vai mudar. Oh, papai, aumenta a nossa fé, ó Deus. Aumenta a nossa fé para perseverarmos na Tua presença até que do alto o Senhor nos responda. Nos dá fé, Pai, aumenta a nossa fé. Quebranta os nossos corações endurecidos pela incredulidade, pela ingratidão, pela murmuração, pela rebeldia. Mas vem nos transformar como Teu Filho amado, em que tudo depositou nas Tuas mãos, Senhor. Vem, Altíssimo, nessa hora. Talvez o que precisamos neste dia é crer, Oh, Pai, é crer, é esperar mais um dia. É esperar até que do alto o Senhor nos responda. Oh, Deus, eu sei que o caminho da espera é tão difícil, Pai. O caminho da espera é tão cansativo às vezes. Mas a palavra diz que aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças e caminham e correm. Que assim seja na vida desta pessoa, do meu querido, da minha querida. Que as suas forças sejam renovadas hoje, no momento em que eles colocarem a fé em Ti e dizer: eu vou esperar no que Ele vai fazer, no que Ele vai responder. Em nome de Jesus, Senhor, opera nos nossos corações. E liberta-nos da ansiedade, do medo que nos apavora e que nos faz crer, Pai, que nos faz perder a fé em Ti, mas nos renova para a caminhada, Senhor.
até que o Senhor do alto céu nos responda. Nos dá um coração grato, nos dá um coração humilde, nos dá um coração crente no Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Que o Deus da paz venha conduzir os nossos corações em pensamentos na paz do Senhor. Que o amado Deus os conduza na paz do Senhor. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que uma outra oportunidade o Senhor nos dê para que estejamos não à distância, mas estejamos unidos no mesmo local, podendo desfrutar da comunhão do Espírito Santo. Muito obrigado. Obrigado, Pri. Um beijo. Te amo, viu? Que Deus te abençoe cada vez mais. Você é uma amiga muito querida, de muitos anos, e que é um presente de Deus, né? Posso testemunhar isso, que a Priscila Quinelato é um presente de Deus para minha vida, viu? Espero levá-la até a eternidade. Um beijo e um abraço, viu? Tchau, tchau, gente. Boa noite.